Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 10, versículo 37. E ele, o religioso, doutor na lei, disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Lucas, capítulo 10, versículo 37. Por que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus Cristo, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Porque toda pessoa, religiosa ou não, não importa, que busca tentar a Deus, está obedecendo ao tentador, o diabo. Ele sabe que ninguém pode tentar a Deus, mas por ser um espírito contrário, sempre move as pessoas a tentar aos servos de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque religião nenhuma tem o poder para redimir, ou seja, reconquistar a alma de ninguém do pecado e da perdição, do tentador, do diabo. Só Deus tem esse poder. Só Deus pode justificar uma pessoa através da obediência a Ele e o coroar de benignidade e de misericórdia. O doutor na lei religioso, ao tentar o próprio Filho de Deus usando de malícia e hipocrisia, chamando-o de mestre, confessou com seus atos que, mesmo sendo religioso, era servo da perdição, do pecado, do tentador, do diabo. Salmo 103, versículo 4. É Deus que redime, ou seja, que reconquista aquilo que se havia perdido, a tua vida da perdição, do tentador, do diabo. É Deus que te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, versículo 4. Porque eu, Deus, quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, como está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque conhecimento religioso nenhum tem o poder de mudar o coração do homem. Nós podemos ler a Bíblia todo dia, nos sacrificar e frequentar um templo, uma igreja todo dia, oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus todo dia. Mas se não temos o poder de Deus, o seu Espírito Santo, não temos a capacidade de obedecer a Deus, de amá-lo sobre todas as coisas, e muito menos o nosso próximo como a nós mesmos. Lucas capítulo 10, versículo 26 ao 28. E ele, Jesus, disse-lhe ao religioso, doutor na lei: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, o doutor da lei disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Porque ele, o doutor da lei, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 29. Porque era um hipócrita religioso, frequentador de templos feitos pelas mãos dos homens. Mas era desobediente a Deus Pai, ou seja, ama ir a uma igreja de homens, a viver de aparência, mas não ama a Deus verdadeiramente, pois julga e condena qualquer homem pecador como se ele mesmo fosse inocente, como se não fosse também um pecador. Não sabe que Deus quer a misericórdia dos seus atos e não os seus atos de sacrifício em ser um religioso. Mateus capítulo 12, versículo 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Porque o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia de Deus triunfa do juízo, como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o homem que se acha religioso por frequentar uma igreja e julga-se também melhor do que o seu irmão, e por isso não é misericordioso com o seu próximo, torna-se merecedor do juízo de Deus.
de ser condenado por Deus, pois o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia pelo seu próximo. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 34. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-os retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um religioso, certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, ou seja, não teve compaixão pelo seu próximo, não usou de misericórdia. E de igual modo também um religioso, um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo, não teve compaixão pelo seu próximo, não usou de misericórdia. Mas um samaritano, ou seja, um homem não religioso, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, ou seja, teve misericórdia do seu próximo. E aproximando-se o samaritano, um homem não religioso, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Qual, pois, destes três, o religioso certo sacerdote, o religioso um levita ou um samaritano, um homem não religioso, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 36? E ele, o religioso doutor na lei, disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Assim o Senhor nos manda hoje, para que deixemos de ser religiosos, frequentadores de templos feitos pelas mãos de homens, hipócritas, mentirosos, pois não praticamos o amor ao nosso próximo quando julgamos todos os dias. E por isso mesmo é impossível amar a Deus praticando uma religião, pois quem não ama seu irmão que vê todo dia sendo misericordioso com ele, jamais amará a Deus que nunca viu. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz: Eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Jesus te ama, o Filho de Deus nos ama e dá o exemplo de compaixão e de misericórdia, perdoando os nossos pecados. E nós, em vez de obedecê-lo, praticamos uma religião num templo feito pelas mãos dos homens com hipocrisia e mentira, julgando o nosso próximo como se fôssemos melhor do que ele. Lucas capítulo 10, versículo 37. E ele, o religioso doutor na lei, disse: O que usou de misericórdia para com ele, Senhor? Disse, pois, Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Amém? Dani Miguel.